Você está ouvindo o Guia de Terror, a versão em podcast do portal especializado em filme de terror, feito para fãs e também para apenas curiosos. Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de 2024 do Guia de Terror, a versão em podcast do guia que está no ar desde 2008. Eu sou o André, criador e editor deste espaço, e hoje eu tenho algumas novidades que a A2 Filmes trouxe agora em 2024 em terror para o streaming. Para começar, vamos falar sobre Projeto Fantasma. É um filme novo que estreou agora em março, no dia 7 de março, para locação digital. É uma produção independente, é um filme feito com poucos recursos, mas você nota que ele tem uma grande qualidade visual, bastante dedicada a efeitos simples para dar sustos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a trama da história. O filme conta a história de três jovens que trabalham desenvolvendo aplicativos numa universidade de tecnologia. O Brian é um rapaz solitário. Depois que ele perdeu a namorada dele, ele passa a dedicar o seu tempo para criar um aplicativo de realidade aumentada, em que ele possa novamente ter um mínimo de contato com a imagem que ele criou da falecida namorada dele, a Ellen. E ele se junta com a Alice e o Sisupe, que são dois outros estudantes dessa universidade, cada um com seu projeto, depois que eles encontram um artefato tecnológico perdido em um prédio abandonado da universidade. Enquanto o Brian estava testando a sua tecnologia de realidade virtual, né, de realidade aumentada, ele acaba encontrando um equipamento que detecta certas frequências, certas ondas, na verdade, né, dentro desse prédio abandonado. E já há uma história sobre esse local em que um suposto zelador haveria morrido e estava assombrando esse local. Ele leva, né, o Brian leva esse equipamento para os amigos dele e eles decidem testar, como se fosse uma daquelas tábuas Ouija tecnológicas. O problema é que quando eles começam a testar e a validar essas presenças como sendo fantasmas, as coisas acabam ficando tensas demais porque, obviamente, o Brian vai tentar fazer contato com a sua finada namorada e acaba despertando aí espíritos ou fantasmas, como você queira, que não estão a fim de brincar. Então é um filme simples, bem básico mesmo, um elenco que não é muito famoso, e o que eles têm de recursos, eles apostam nessa jogada tecnológica, mas eles não usam efeitos especiais. Então, diferente de outros filmes que são de baixo orçamento, mas que usam o orçamento para fazer CGI, né, para fazer efeitos especiais por computador, aqui no caso eles focam em usar para contar a história de uma forma mais não realista, porque é óbvio que eu estou falando de fantasmas e tal, mas para colocar veracidade nos equipamentos que eles estão usando, na tecnologia que eles estão desenvolvendo e, óbvio, nos sustos. Então, é um filme bem interessante. Eu assisti e eu gostei bastante, tá? Projeto Fantasma já está disponível para locação digital. A A2 Filmes também trouxe agora, em fevereiro, dois filmes de terror que passaram pelos cinemas em 2023. Um deles se chama Nefarious, que conta a história de um serial killer que foi preso, foi condenado à morte, e aí, na reta final da execução dele, né, ele acaba sendo submetido a um novo exame de sanidade mental. Esse exame determinaria se ele deveria ser executado por ser um assassino confesso e consciente do que faz, ou se ele tem um transtorno que o isenta da pena de morte. E no caso, ele tinha um psiquiatra que o acompanhava e que esse psiquiatra morre misteriosamente, sendo substituído por um outro médico. O encontro entre o assassino e esse médico é o que dá o tom do filme. O filme é basicamente 1h30 dentro dessa cela, desse espaço, com uma mesa e o assassino e o médico debatendo questões religiosas e a existência ou não dos demônios, né? Enquanto o médico tenta a todo custo desacreditar a história de possessão demoníaca do assassino,
o assassino dá vazão a uma série de demônios, sabe informações que são confidenciais sobre a vida do médico, enfim. Só que várias coisas vão acontecendo que tentam minar tanto a nossa crença na justiça do médico sendo uma pessoa honesta, tudo isso, quanto do assassino, se ele tá ou não de fato possuído. E esse é o tom do filme. O filme não é um filme feito para assustar, e sim para fazer você pensar o que você quer acreditar. Que existem demônios que movimentam a vontade do mal, digamos assim, ou se você acredita que são pessoas que usam isso como justificativa para cometer atrocidades. Eu não vou entrar no mérito do final do filme, mas o filme tem bons sustos, tem uma dinâmica interessante, ele tem uma pegada mais religiosa e menos terror, mas ainda se qualifica como um filme de terror. O Nefarious está disponível para locação digital e logo logo deve estar disponível também no Prime Video para quem tem assinatura. E o último filme desse episódio de hoje também é da A2, né, da A2 Filmes, também foi para os cinemas em dezembro e chama-se O Malvado, Horror no Natal. É um filme que é uma paródia do Grinch, né, aquele famoso serzinho verde que não caiu em domínio público ainda nessa história e hoje ainda dá processo se outros filmes, outros autores evocarem, né, os elementos. Então a gente tem a história desse ser verde, que é interpretado pelo mesmo ator que fez o Art, o Palhaço, na série Terrifier, que é um filme, são 3 filmes na verdade, né, o terceiro ainda não foi lançado, está em produção, mas o primeiro e o segundo chocaram mesmo de violência e tal, e o personagem do Art, né, o ator que faz o Art, ele traz um Grinch com uma pegada bem ácida, assim, né? Bem, um humor bem físico, bem mímico, assim, né? E conta a história de uma moça que viu a mãe dela ser morta pelo Grinch. Essa menina, ainda na infância, né? Achava que era o Papai Noel, porque o moço estava vestido de Papai Noel. E, acidentalmente, a mãe da menina morre. E aí ela passa a amaldiçoar o Natal. E aí ela vai embora da cidade, né? Ela vai viver a vida dela longe de lá. Anos depois, ela acaba tendo que voltar à cidade para resolver algumas questões burocráticas da herança dela. E o pai dela vem com ela, tal. Só que quando ela chega na cidade, ela percebe que a cidade não celebra mais o Natal. Eles estão no meio do feriado de Natal e não tem uma árvore, um adereço, nada. E eles são parados pela polícia justamente porque o carro deles tem enfeites de Natal. Até então, eles acham que é por implicância da cidade, até descobrirem que todas as pessoas que tiveram a ideia, né, de enfeitar suas casas durante o Natal, preparar para fazer uma celebração mais decorada, foram mortos misteriosamente. Então, o pior acontece, o pai da moça morre, né, o Grinch aparece e mata o pai. E é engraçado porque o diretor coloca a gente em umas posições engraçadas, porque você olha e você pensa qual que é a chance disso acontecer, né? Tipo, a cidade inteira não tem mais nada de Natal. A menina acabou de perder o pai, já tinha perdido a mãe, tá na pior, tentando viver a vida dela ali, tentando se reerguer. E aí, de repente, um ônibus cheio de universitários comemorando o Natal quebra na cidade. Prato cheio pro nosso vilão ir lá e fazer a festa. Então, o filme inteiro é isso. Eles vão colocando a gente em situações que você sabe que são completamente sem sentido, são completamente desnecessárias, aleatórias, como o cenário, né? O plano de fundo para que o Grinch apareça e faça mais vítimas. E sempre com um humor ácido, uma piada mais forte, assim, sangue pra todo lado, nojeiras, enfim. É um filme que não é pra todos os gostos, mas é um terror com comédia feito para divertir. Na mesma toada do Todo Mundo em Pânico, por exemplo, com menos comédia, né, a comédia escrachada, com tons sexuais, por exemplo, que era o tom dos anos 2000, voltando mais agora para a violência mesmo, a violência escrachada com cabeças esmagadas, braços arrancados, enfim, coisas assim. E a história tem essa moça que é a protagonista, que vai culminar num embate final lá. Porém, é também um fim falso, assim, um fim fajuto,
feito pra gente dar mais risadas assim incômodas. Então aí são 3 dicas que eu trouxe pra vocês hoje, 3 filmes de terror da A2 Filmes. Os 3 estão disponíveis para locação digital e logo mais eles começam a aparecer nas plataformas por assinatura como o Look.com.br, Prime Video e outras mais aí. É isso, aqui é o André, eu me despeço e espero estar de volta aqui em breve para trazer mais novidades para vocês. Tchau!